Você já ouviu falar de todos os benefícios do magnésio? Tem muita vontade de começar a utilizar, mas não sabe qual magnésio escolher, já que no mercado a gente encontra uma infinidade de tipos e cada um com indicação diferente. Pois é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Fica aqui comigo que você vai aprender tudo sobre o magnésio. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu converso com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo e prevenir ou tratar de forma saudável a sua doença autoimune. Hoje em dia se fala tanto no magnésio, na suplementação, nos benefícios que todo mundo deve usar, que a gente melhora o sono, melhora o intestino, melhora a cognição, a memória, o foco, são tantos benefícios. E na verdade, esse mineral realmente exerce todos esses benefícios no nosso organismo. E o pior de tudo é que cada vez mais a nossa alimentação está mais deficiente nele, principalmente porque o solo, os vegetais, os cereais, que são fontes de magnésio, são cultivados, está cada vez mais pobre, justamente pelo fato do uso de fertilizantes, de agrotóxicos. O solo vai sofrendo uma deficiência, principalmente desse mineral, e com o tempo é normal que os alimentos que são fonte dele fiquem cada vez mais pobres. Então, juntando a isso a falta de entendimento sobre a suplementação, o que a gente encontra são pessoas com deficiência séria de magnésio apresentando sintomas como muita fadiga, dores musculares, memória ruim, intestino preso, falta de energia. A deficiência de magnésio hoje está bem semelhante à deficiência de vitamina D. Praticamente todas as pessoas têm o nível de vitamina D no sangue baixo, na verdade, e o de magnésio também não fica atrás. Tem um detalhe importante também que contribui para essa deficiência de magnésio, que é o consumo excessivo de refrigerantes. Os refrigerantes, de uma maneira geral, são ricos em fosfatos. E esse fosfato em excesso no corpo acaba eliminando o magnésio pela urina. O magnésio exerce mais de 300 funções no nosso organismo. Por isso a suplementação dele é quase que obrigatória em todas as fases da vida. Considerando o solo pobre, a gente não consome as fontes de forma satisfatória, porque as principais fontes de magnésio são os vegetais folhosos, verdes escuros, a sardinha, alimentos que a gente consome pouco na nossa rotina diária. E além disso, a demanda do nosso corpo é muito grande, porque suprir mais de 300 funções diariamente tem que haver uma reposição. Controle da insulina nos pacientes diabéticos ou pré-diabéticos, melhora da saúde neuromuscular, cognitiva, modulação da imunidade, regulação hormonal, são muitos efeitos maravilhosos. Importante destacar que a maneira correta de avaliar o nível de magnésio no sangue não é pelo magnésio total, como na maioria dos casos a gente encontra nos resultados de exames de sangue. A forma certa de identificar o magnésio no nosso corpo, aquelas reservas reais que a gente tem, é na forma de magnésio eritrocitário. Isso é muito importante. Na próxima vez que você for colher os seus exames, solicite ao seu médico, ao seu nutricionista, que esse mineral tem que estar na forma de magnésio eritrocitário, porque assim você vai conseguir saber de fato quais são as suas reservas reais. Algumas fontes alimentares são excelentes na oferta de magnésio, como por exemplo as sementes de abóbora, as nozes, folhosos verdes escuros, cereais integrais. Alguns hábitos também ajudam na eliminação do pouco magnésio que a gente tem no organismo, como o consumo excessivo de cafeína, de sódio, de álcool e de açúcar. Além de que o estresse emocional também elimina muito magnésio do nosso corpo. E o interessante é que quanto maior o nível de estresse, maior a eliminação de magnésio, mais estressada a pessoa fica, porque o magnésio ele atua nessa modulação neurocognitiva, neuroemocional, melhorando quadros de ansiedade, de compulsão alimentar, de desgaste mental e físico. Portanto, quanto maior o nível de estresse da pessoa, mais atenção ela precisa dar ao consumo das fontes de magnésio e também à suplementação. Então, vamos lá falar sobre os tipos de magnésio para que você identifique no seu caso hoje, de acordo com as suas queixas, qual é o magnésio que você mais precisa nesse momento. A recomendação diária, independente do tipo de magnésio que você escolher para uma pessoa adulta, fica entre 300 e 350 miligramas por dia. Caso você esteja utilizando o magnésio comprado pronto de farmácia, observe no verso da embalagem, é sempre importante fazer essa observação, não olhar apenas o rótulo na parte da frente, quantas cápsulas corresponde àquela dose, que ela tem que estar sempre entre 300 e 350 miligramas por dia. Observe também na lista de ingredientes quais são os outros componentes que fazem parte dessa cápsula. Quanto menor a lista de ingredientes,
nutrientes melhor. Isso porque os magnésios que têm um preço mais barato normalmente contêm muitas misturas com aditivos químicos que preenchem a cápsula, com corantes e outras substâncias que acabam sendo prejudiciais. Outro benefício a nível neurológico que o magnésio exerce também, principalmente nas pessoas muito estressadas, é que ela diminui o estresse oxidativo cerebral. O que é isso? A presença do magnésio em quantidade suficiente circulando no nosso corpo vai diminuir os danos cerebrais que o estresse causa, além de diminuir também os níveis de cortisol, fazendo com que o processo de estresse emocional gere menos impacto negativo no corpo. Vamos falar do primeiro tipo de magnésio, que é o magnésio dimalato. É o magnésio que está associado ao ácido málico e ele tem uma ação muito importante a nível muscular, muito indicado para pessoas que têm fibromialgia, porque vai atuar no relaxamento muscular, tanto no músculo esquelético quanto do músculo intestinal, porque o intestino é um músculo, trabalha de forma involuntária. Então, nas pessoas que têm fibromialgia, o dimalato é interessante. Nas pessoas que são mais obstipadas, que têm um intestino lento, muito preguiçoso, o magnésio dimalato também vai ajudar bastante. Modula casos também de TPM, principalmente se essa mulher, no período da TPM, tem muita dor, cólica, muita indisposição e alteração de humor. O magnésio aspartato já é mais indicado, por exemplo, para pessoas que têm um nível de atividade física regular mais intenso. Ele vai atuar melhorando a recuperação muscular entre as sessões de treino, vai diminuir o nível de fadiga, aumentando resistência e força muscular. O magnésio citrato tem uma ação muito interessante que é alcalinizar o pH do nosso sangue. Essa é uma função muito importante, porque a maioria das doenças crônicas estão relacionadas a um nível maior de acidez do nosso sangue. É claro que o nosso corpo, por um equilíbrio próprio, por uma inteligência própria que o nosso corpo tem, ele faz essa regulação do nível de acidez do sangue, mantendo sempre o sangue em um pH mais alcalino. Porém, por conta dos nossos hábitos de estresse, de uma alimentação muito industrializada, a gente tem uma tendência natural a acidificar o sangue. E essa acidez que o corpo fica lutando para equilibrar diariamente é uma das maiores causadoras de doença crônica, como por exemplo o câncer. E o magnésio citrato vai exercer o benefício de manter o nosso sangue sempre no nível de maior alcalinidade, o que é uma característica muito protetora, preventiva também. Já o magnésio inositol é muito indicado para as pessoas que sofrem com insônia, porque promove mais relaxamento, melhorando também memória, cognição e atenção. O treonato também tem uma ação muito parecida, porque ele vai atuar na prevenção de doenças neurológicas degenerativas, fazendo uma grande proteção no nosso sistema nervoso central. Um dos papéis interessantes desse magnésio é a prevenção da demência, do Alzheimer, porque ele vai ter uma ação mais específica a nível cerebral. Interessante também para quem tem uma demanda mental muito grande de trabalho, de estudo, porque ele vai atuar melhorando o foco e a atenção. O taurato é um magnésio associado à taurina e vai ter também aí uma função no controle do colesterol e das frações e também na função neurológica protetora. O magnésio cloreto ou cloreto de magnésio é um dos tipos de magnésio mais barato, mais acessíveis. Ele vai atuar no controle da pressão arterial, vai melhorar o funcionamento do intestino e fazer também proteção cardiovascular. E por fim, e não menos importante, o magnésio bisglicinato ou magnésio quelato, que na maioria das vezes, quando nós fazemos a prescrição do magnésio manipulado, é dessa forma que a gente solicita. Qual é a vantagem, qual é a diferença desse magnésio em relação aos outros? A característica principal dele é que ele é associado a alguns aminoácidos. E esses aminoácidos meio que protegem a molécula de magnésio, fazendo com que ela seja absorvida de forma direta e mais rápida no intestino, não competindo com outros minerais no momento dessa absorção. Por isso, se a gente quiser resumir tudo isso que eu falei nesse vídeo de hoje, a utilização do magnésio bisglicinato ou quelato é uma excelente opção, porque esse magnésio, que está protegido por esses aminoácidos, ele vai atuar no organismo como um todo, ou seja, ele vai conseguir exercer todas essas funções de cada tipo de magnésio diferente, sendo um único tipo de magnésio. Portanto, para tornar a informação mais prática, o uso do magnésio bisglicinato ou quelato é uma alternativa que vai beneficiar todas essas funções que eu citei, sendo um único tipo
de magnésio. Eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você tiver qualquer comentário, se você já utiliza algum tipo de magnésio e tem percebido os benefícios na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, no seu humor, na sua memória, comenta aqui abaixo para eu saber. E se você ainda não utiliza o magnésio, se nunca utilizou e se identificou com uma desses problemas que eu citei aqui, é importante que você busque um profissional nutricionista para te dar as orientações adequadas do tipo de magnésio, a dose necessária para o seu caso, que ele também avalie os seus níveis sanguíneos de magnésio e faça a prescrição alimentar, considerando essa suplementação e incluindo também outras fontes que possam suprir as suas necessidades. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, fazer o agendamento do seu acompanhamento online ou presencial, acesse na descrição do vídeo todos os links. Um beijo e até o próximo vídeo.